Olá pessoal, meu nome é Neferson Leal e juntamente com a Milena Fogaça iremos apresentar sobre o vírus da diarreia epidêmica dos suínos e da colibacilose suína, uma apresentação da disciplina de suinocultura do professor Dr. Alessandro Borges Amorim. Olá pessoal, darei início falando sobre o vírus da diarreia epidêmica suína, que é o vírus causador da PED, abreviação em inglês da diarreia epidêmica suína, que é uma doença infecciosa intestinal causada por um tipo de coronavírus que afeta suínos de todas as idades, mas com maior gravidade em leitos lactentes, ou seja, leitões que estão na maternidade e aqueles leitões que ainda estão nos primeiros dias de vida são os mais acometidos. Seu primeiro caso foi registrado na Inglaterra em 1971. No decorrer dos anos, acabou se espalhando pelos países da Europa e também da América do Norte, como Canadá, Estados Unidos. Voltou a acometer os Estados Unidos em 2013, fortemente, onde chegou a infectar 80% da suinocultura, tendo grande prejuízo no país. Na América do Sul, chegou a atingir alguns países, mas no Brasil não foi registrado nenhum caso até o momento. Característica da doença. A PED é uma doença altamente contagiosa e ela pode ter surtos esporádicos e epidêmicos. A sua transmissão é predominantemente via fecal-oral, ou seja, os suínos vão ter contato com as fezes contaminadas e vão adquirir o vírus da PED. E sua transmissão é muito rápida, podendo acometer grandes rebanhos rapidamente. Por isso, o grande cuidado com o vírus, porque ele pode se espalhar muito rapidamente, tanto a nível rebanho, a nível também nacional. Ele é um alfa-coronavírus envelopado, ou seja, ele adquire uma camada lipídica quando ele deixa a célula hospedeira e ele possui RNA de fita simples positiva, ou seja, ele consegue se multiplicar através da célula hospedeira. E tem alta sobrevivência também no ambiente. Isso consegue sobreviver por vários dias no ambiente, principalmente em estruturas metálicas. E também, como eu já citei, a disseminação dele é muito rápida no rebanho. Sintomas e diagnóstico. Os sintomas, como vocês podem ver em algumas imagens, são principalmente a diarreia aquosa intensa, vômitos, a desidratação rápida e também a anorexia. O diagnóstico laboratorial é feito principalmente por PCR, que é um exame que monitora doenças infecciosas e inflamatórias. Também pelo método ELISA, que é ensaio de imunoabsorção enzimática. Ele detecta e quantifica substâncias específicas. E também pelo método de imunohistoquímica. Ele utiliza anticorpos para detectar e localizar proteínas específicas também, que são os anticorpos. O agente infeccioso é o Porcine Epidemic Diarrhea Virus, peço perdão pela pronúncia, não sei se está correta, mas é o PD vírus. E ele é um tipo de coronavírus, como citei anteriormente, pois existem outros do tipo, como o vírus que origina a Covid-19, que é bem conhecido, e ele é do gênero Alpha Coronavírus, da família Coronaviridae. A gente consegue observar aqui na imagem toda a estrutura desse vírus. É um vírus que possui entre 120 e 160 nanômeros e ele possui proteínas estruturais, proteínas S, E, M e N. Aqui, como a gente consegue ver na estrutura, seu RNA, também as glicoproteínas e também seu envelope. Todas essas estruturas são fundamentais para a infectividade desse vírus e também da indução da resposta imune. Esse vírus também ele é geneticamente distinto de outro vírus conhecido, que é o TGE, que é a gastroenterite transmissível. Sobre o tratamento, não existe tratamento específico para PED. Então, o que é feito nesse caso? É recomendado uma terapia de suporte, onde o foco é prevenir a desidratação. Então é feito fornecimento de água e também de soluções eletrolíticas para suprir essa demanda que é perdido por meio da diarreia, por meio dos vômitos, por meio da anorexia. Então é feito esse suporte. Também tem alguns estudos que têm
o uso experimental de imunoglobulinas do colosso e também de ovos de galinha mesmo, imunizados. Sobre vacinas, até tem vacinas no mercado, só que não tem uma eficácia limitada. Então, por mais que utilize, essa vacina não tem um efeito duradouro, principalmente quando tiver surtos agudos. Sobre os outros tratamentos, o foco também é evitar e reparar as lesões intestinais, que é o que acontece quando se tem a PED, que causa todo esse transtorno no intestino do animal. Notificação nacional e internacional. Como a diarreia epidêmica suína não é considerada uma zoonose, ou seja, ela não é transmissível do animal para o ser humano, ela não é classificada como uma doença de notificação obrigatória pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. E no Brasil, mantém as vigilâncias, né, rigorosas e com restrições, mesmo que não tenha sido registrado o caso. Mas como o Brasil é um forte produtor, exportador também desse mercado, tem todo esse cuidado para evitar que o vírus entre no país. E por ele ter uma rápida disseminação, é preciso esse cuidado. Então também existe quarentena obrigatória para suínos importados com protocolos de biossegurança, ou seja, é necessário, quando se tem essa importação, que esses suínos fiquem 28 dias em quarentena para evitar que tenha essa disseminação do vírus. E qual o impacto dessa doença no mercado interno e externo? A PED ela vai acabar causando perdas econômicas severas devido à sua alta taxa de mortalidade em leitos. Isso faz com que acaba reduzindo a produção e acaba elevando muito os custos na suinocultura. Por exemplo, em suínos adultos, por mais que seja um pouco menor essa taxa de mortalidade, ainda é algo em torno de 30% a 50%. Já em leitos jovens, em suínos recém-nascidos, essa taxa chega a 100% de mortalidade, o que acaba acarretando em um prejuízo muito alto. Nos Estados Unidos, por exemplo, em surtos recentes que se tiveram lá, a taxa de mortalidade em leitos chegaram a 100%. Isso fez com que os custos de produção elevassem muito e os preços também subissem muito. Então acaba tendo uma oferta menor de carne suína, fazendo com que os preços se elevem. E isso acaba sendo ruim para países livres como o Brasil. No Brasil não teve nenhum caso dessa doença, só que ele fica muito vulnerável e isso se torna prejudicial, porque hoje o Brasil tem muitos cuidados, restrições, como citei anteriormente, devido evitar essa introdução dessa doença no país, porque seria muito ruim. O Brasil é um grande mercado hoje, tanto de produção, tanto de exportação, e se parasse hoje por uma doença como essa, traria um prejuízo econômico muito grande para o país. Bom, e agora eu, Milena, vou falar um pouco sobre a colibacilose suína. Bom, e para a gente ter um pouco de conhecimento, né, de modo geral, sobre essa doença, é necessário a gente falar que ela afeta principalmente leitões neonatos, né, ou leitões que estão na fase de desmame. E a principal fonte de contaminação, né, e a forma, o meio pelo qual esses leitões adquirem essa doença é através da mãe. É comum que a gente encontre muitas vezes essa doença, principalmente nas leitegadas das primíparas, porque elas ainda não têm uma experiência de amamentação, né, de cuidado materno. Então, essa doença ela é transmitida, né, adquirida pelo leitão, realmente através das fezes da mãe. E isso pode se dar também através de uma falha humana, uma falha de administração, cuidado, limpeza e higienização dentro da granja, né? Então, falta de limpeza frequente, higienização permanente dos locais de maternidade, né? Das baias de maternidade. Muitas vezes a temperatura da granja propicia
o desenvolvimento do agente infeccioso que nós vamos comentar aqui, e a umidade, né, e também o grau de imunidade da fêmea. Então, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Bom, então, faz necessário a gente entender primeiro quem é o agente infeccioso dessa doença, quem causa essa doença, e nesse caso a gente tem como protagonista aí a Escherichia coli enterotoxigênica. Entretanto, essa doença também pode ser causada por outras variantes da Escherichia coli, mas essa é a que a gente mais tem índice de diagnóstico e de casos de contaminação por ela. Qual seria o tratamento adequado para essa doença caso, né, seja aplicado? Porque a gente sabe que hoje existe, né, granjas que optam por não tratar esse tipo de doença e acabar fazendo esse animal de descarte, colocando esse animal para descarte, porque a viabilidade é melhor e maior do que você tratar. Então, caso a gente vá fazer o tratamento dessa doença nos leitões, a gente faz por meio do uso de antibióticos, mas é importante ressaltar aqui a necessidade que a gente tem de realizar um antibiograma antes da introdução do tratamento. Por quê? Porque a gente sabe que existe aí a resistência a determinados tipos de antibiótico quando utilizados com frequência. Então, para que a gente não tente um tratamento em vão, com uma perca financeira gastando antibiótico sem eficácia, é necessário que a gente faça um antibiograma para saber qual antibiótico vai fazer mais efeito, né, sobre a bactéria, que é uma bactéria gram-positiva, então ela tem sim uma certa dificuldade de ser tratada. Outro ponto importante seria a reidratação através do soro, o que é aqui também uma grande dificuldade, porque a gente tende a fazer essa reidratação por meio de soroterapia, e é difícil você colocar um leitão em soroterapia. Né, uma das mais eficazes aí é um sistema de prevenção, né, que também entra aí como um tratamento, que seria a gente vacinar a matriz, né, ali no pré-parto ou no momento realmente em lactação, a gente fazer a vacinação dessa matriz, porque a gente vai estar fazendo o fortalecimento do sistema imune do leitão contra essa doença através do consumo do colostro. Então, esses são os tratamentos possíveis para a doença. E aí, para que a gente consiga identificar e tratar essa doença dentro da nossa granja, é necessário a gente tomar posse de conhecimento de quais são as características e como acontece a contaminação e a ação dessa doença no organismo do animal. Então, essa bactéria, quando ela se liga às células do intestino do leitão, ela tem ali uma ação de produção de enterotoxinas no intestino. E isso ocasiona um aumento elevado da liberação de bicarbonato de sódio e de água das células do lumen intestinal do leitão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai aumentar o fluxo de líquidos, né, ou seja, de água no intestino, o que ocasionalmente vai acarretar no quadro de diarreia, que é a fezes mais líquida, mais pastosa. E como eu já disse, né, no começo para vocês, lá na introdução, é comum que a gente encontre esse tipo de contaminação e doenças nas leitegadas das primíparas, justamente pela falta de experiência dela. Então, muitas vezes elas, um período antes de amamentar, elas deitam em cima das próprias fezes, contaminam os tetos, e aí o leitão vem e no momento da sucção ele acaba fazendo o consumo das fezes e adquirindo essa bactéria. E quais seriam os sintomas que o leitão vai apresentar e que eu vou identificar que ele está com essa doença? Seria ali que o organismo expressaria uma desidratação severa, que seria já visível, como na terceira imagem que vocês vê. Também, né, uma falta de consumo, né, uma queda no consumo, a diarreia líquida de coloração clara ou às vezes amarelada, e a gente vai ter também leitões que vão chegar
há um quadro de morbidade e mortalidade mais que imediata, muitas vezes dependendo do grau de contaminação dele. Já no âmbito mais administrativo e sanitário, quando a gente pensa em notificação nacional e internacional dessa doença, a gente tem diversos tipos de regulamento que se aplicam a nível de estado ou nacional, né? Nesse caso, o mapa exige hoje que essa doença seja notificada. E qual é a normativa que se aplica a ela? A colibacilose suína, ela é uma doença de notificação obrigatória mensal. O que isso quer dizer? Que ela não tem a necessidade de notificação imediata como algumas outras. Então, mensalmente, o suinocultor faz, né, uma deliberação ou faz um boletim e entrega o mapa de quantos animais, qual a incidência da doença dentro da sua granja. E aí eles fazem uma estatística do estado, né, ou por região. Então, ela é sim obrigatória de ser notificada, não pode deixar isso acontecer sem informar o mapa de que isso ocorreu dentro da propriedade, porém, isso pode ser repassado mensalmente. Quando a gente fala de impacto de mercado interno e externo, nesse caso, a gente vai ter um prejuízo maior ao mercado interno, né? Diretamente e principalmente ao suinocultor ali. Por quê? Porque a gente tem impactos econômicos que são muito significativos dentro da propriedade. Porque caso esse suinocultor opte por fazer um tratamento nesse leitão, ele vai estar gastando muito com o tratamento, porque é um tratamento de alto custo. Porque, como eu já falei anteriormente para vocês, tem a necessidade de ser feito um antibiograma que custa caro, né? A compra e o tratamento desse antibiótico custa caro. E dentre outros medicamentos que você vai precisar no decorrer do tratamento. Então, isso tem um custo muito alto. Outro problema que a gente tem quanto a prejuízo seria uma perda de recurso, perda de investimento quanto à nutrição, porque esse animal ele vai ter ali um baixo peso, baixa conversão alimentar e você vai estar gastando com ele o mesmo valor daquele leitão que está com crescimento bom, que está com uma conversão alimentar boa. Então também tem esse tipo de perda, né? Perda nutricional e do investimento que você fez em alimento. E um outro impacto que a gente tem é que a gente vai ter um decaimento da venda do leitão. O suinocultor vai ter dificuldade de vender um lote completo, vender um lote a um preço padrão, muitas vezes, se, caso o comprador saiba da incidência da doença e que, né, como eu dito, ela é de obrigatoriedade de notificação. Então, ao vender, você precisa relatar que aquele lote teve animais que foram afetados. Então, isso afeta o seu valor de venda também. Aqui estão as nossas referências de construção desse trabalho. Eu e o Neferson agradecemos a sua atenção e a sua preocupação em compreender e entender as nossas doenças aqui apresentadas. Obrigada.